Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Pessoal, vou reagir a um vídeo, né, do canal Uma Rússia no Brasil, é, de como era viver na União Soviética, se essas pessoas gostariam, né, que voltassem, né, o tempo da União Soviética. E eu acho bastante interessante reagir a esse vídeo. Eu encontrei esse vídeo agora, já tem uns anos esse vídeo, e eu acho interessante porque eu pude trabalhar memória na universidade, enfim, acho muito importante a gente utilizar da memória das pessoas, né, dos indivíduos, para a gente estar fazendo um papel maior, né, de construção de um quebra-cabeça. Claro, a memória ela não pode ser dissociada do contexto, né, geral, do contexto da época, dos documentos oficiais, enfim, de toda a dinâmica que está acontecendo no mundo, né? E eu acho que isso é muito importante e eu gosto muito desse tipo de quase que um documentário, né? Então a gente vai olhar esses relatos e vamos dar algumas considerações. Eu não vou, acho que eu não vou ver todos, gente, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas vamos ver alguns, né, e tecer alguns comentários, tá bom? Vamos lá. Жилось в Советском Союзе? Прекрасно. Заработки были постоянные. И машины покупала. И все покупала. И все это было. Знаем мы, что заработаем завтра в этот день. Значит, была стабильность. Стабильность. А сейчас как? Сейчас я живу на хорошую пенсию. 23 400 пенсия. 760 это самарских. И я как медаль за доблестный труд тоже получаю. Tá vendo? É uma senhora falando, né, que, enfim, ela gostava da estabilidade que tinha no período da União Soviética, ela gostaria de voltar, né? Ela fala que ela ganhou uma medalha, né, por trabalho valente. Eu acho que assim, isso é uma das coisas mais interessantes, principalmente dentro do contexto da União Soviética, né, que é recompensar o trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante, né, gente? E principalmente eu venho aqui de uma cidade que é fabril, né? É histórica e é fabril, e meus familiares todos trabalharam em fábricas, né? Muitos imigrantes, né, por parte do meu bisavô, né? Por parte da minha bisavó, ex-escravos, mas de certa forma isso eu acho que é interessante, né? Por mostrar como que dentro da própria União Soviética ele tinha uma premissa diferente, né? Uma premissa ligada ao trabalho. Eu acho isso extremamente interessante. E eu, como liberal, vejo a importância disso, né? Não só no mundo contemporâneo, não só na minha vida, porque eu sempre trabalhei, enfim, mas ver pessoas de temporalidades diferentes falando sobre um país diferente que eu ainda não pude visitar, né? A gente conhece as histórias, né, pelos livros, né? Enfim, eu acho muito interessante. E a gente vê aqui algumas diferenças, né, do passado para o presente, né? Ela, enfim, trabalhava, ela vivia bem, tinha estabilidade, né? Ela fala que ela recebe pensões nesse momento, né? E assim, é interessante a gente ver isso, né? Essa passagem do tempo, né? De quando a gente é um adulto, entre muitas aspas, né? Útil, né? Que a gente faz os trabalhos, e quando a gente se torna mais velho, um idoso, né? Que a gente vive de pensões. Ela aqui me parece, né? Pelo que ela está falando, uma pessoa que ela tem boas pensões, ela consegue viver nesse momento, né? Vamos continuar aqui para a gente poder dar seguimento aqui ao relato. Хотели бы вернуться в Советский Союз? Нет, не хочу, и мне и сейчас хорошо. Не скучаете по Советскому Нет, Союзу? скучаю, конечно. Тогда у нас была стабильность. А сейчас будет ли стабильность это? Ну, я думаю, при Путине будет стабильность. И наши дети больше не будут влезать в эти ипотеки. А так вот сейчас дочка влезла в ипотеку, внук влезет. Isso já é um primeiro momento que eu queria, né, analisar, né? Ela falou que ela não queria, né? Ela tem estabilidade hoje, ela consegue viver hoje, ela, enquanto indivíduo, né? E ela fala que a filha dela está endividada com financiamentos, né? Eu acho que assim, é interessante a gente pensar que individualmente ela sente que não deveria voltar, né? Por quê? Provavelmente porque hoje deve ter uma oferta maior de produtos, algo do tipo, né? Enquanto a filha dela, que vive essa realidade que ela vive agora e muito provavelmente não tem
o salário que ela tinha na antiga União Soviética, a estabilidade num sentido mais geral, né, quanto à educação, segurança, saúde, esse tipo de coisa que geralmente alguns estados socialistas eles podem, né, fomentar, né, ao centralizar o poder. E geralmente, né, gente, não que o capitalismo ele não possa entregar isso, tá? Mas geralmente é um pouco mais complicado. Como a gente tende a se individualizar mais, né, as coisas elas são disputadas também no âmbito privado, né? E a gente vê que em países hoje, né, liberais, capitalistas, a gente tem uma mudança de dinâmica, principalmente em países mais periféricos, como o Brasil. A gente tem o quê? Uma privatização da educação de forma célere, né? E a educação é uma coisa muito cara, né, gente? Que, ao meu ver, né, mesmo como liberal, eu acho que deveria ser papel do Estado, né? Aí sim o Estado deveria entrar forte, deveria dar todas as condições para a educação ficar nas mãos do Estado, né? Até mesmo para moralizar, enfim, num sentido mais amplo da palavra, né? O próprio coletivo, né? Só que, claro, Hugo, você acha que é um problema ter escola particular? Não, não acho que seja um problema. Mas hoje a gente está num processo que é contrário a isso. E muito provavelmente eu não conheço a Rússia para poder falar isso, mas o Brasil, né, que eu acho que eu tento fazer aqui também uma comparação, o Brasil a gente tem um processo de privatização da educação que está acelerado, né? E a educação é muito cara, né? Não só muito cara, como aumenta ainda mais o nível de desigualdade. Isso me preocupa um pouco, né? Ah, mas então você não acredita na meritocracia? Em certos níveis eu até posso acreditar, gente, mas eu acho que no nível que está hoje, né, a situação, o nível que ela chegou hoje, eu não acredito tanto em meritocracia, não. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem sair, né, de baixo, né, da pobreza. Eu não gosto de contar histórias tristes, então não vou incluir a minha aqui, mas eu acho que assim, muitas pessoas conseguem, né, só que é uma pequena parte, sabe? E eu acho que essa questão do Estado mais centralizado, muitas vezes ele pode ajudar em questões mais estruturais, como educação, segurança, né, saúde, enfim. E a gente sabe que no capitalismo isso é um pouquinho mais complexo, né? Vamos seguir. Но все равно они живут стабильно. Стабильно. При Путине сейчас они живут. Стабильно зарабатывают зарплату. В общем, при Путине как в Советском Союзе. Да, как в Советском Союзе. Молодец, Путин. Молодец. Я вообще его обожаю и люблю. Как вам жилось? Um pouco populista também, né? Fala um pouco populista, né? Eu amo Putin é que faz com que isso aconteça, né? Eu acho que esse é um dos problemas do populismo, tá, gente? Mas é interessante a opinião daquela senhora, né? Eu gostei muito, achei muito interessante, né? E eu acho que quase todas elas aqui, elas têm uma opinião de querer quase que voltar. Tá certo que a outra falou que não, porque ela tem uma estabilidade ainda hoje, né? Só que eu não sei o coletivo, claro. Eu não sou coletivista, não sou comunista, não prego isso, né? Eu acho que a revolução ela é individual, né? Ou seja, a gente faz a revolução primeiro dentro de nós mesmos para depois eu poder ajudar o outro, né? E quando o coletivo ele tenta se impor, né, sobre o indivíduo, é um elo fraco, sabe? É um elo fraco e não é duradouro. E, tem solução para isso? Ah, gente, aí vocês estão me fazendo uma pergunta muito difícil. Eu não teria essa resposta, não, tá? При Советском Союзе. Maravilha. Неплохо жилось. Все было. И дача, и машины, квартира. Хорошо жилось. А сейчас как живется? И сейчас не хуже. Хотели бы вернуться в Советский Нет, Союз? не нать. Нет, не хотели? Нет, Почему? мне сейчас неплохо. Почему Ну, не? если мне хорошо тоже, ну зачем туда возвращаться? Президент мне nравится. Голосовать я за него ходила. Поэтому, ну что я буду... Eu acho que isso assim, é uma questão interessante da gente ver aqui, né? Eu vi alguns marxistas falando sobre esse vídeo, né? E eles ficam extremamente indignados quando a pessoa faz esse tipo de análise da própria vida, né? Era bom, legal, não quero voltar porque ainda continua bom para mim, né? Eu acho interessante que assim,
e também é um contraponto ao que eles pregam, né, sobre todo o materialismo histórico dialético, né, e toda a questão do fetiche da mercadoria que existe, né. Só que assim, o ser humano é isso, gente. O ser humano é isso. Não vai ser nenhum tipo de lavagem cerebral ideológica ou propagandística que vai mudar isso, né? O ser humano ele está a todo momento querendo se rebelar enquanto indivíduo, né? E não vai ser o coletivo, né, que vai fazer com que o ser humano não se rebele, né? Isso vai acontecer, né? Num menor ou num maior grau, né? Num curto ou num longo prazo, né? Então, assim, a gente tenta encontrar respostas para as coisas que o ser humano é, o que o ser humano faz, e muitas vezes a gente recebe uma resposta a qual a gente acha que é incompleta ou que não satisfaz aquilo que a gente pensa, né? Eu, por exemplo, enquanto liberal, eu acho extremamente legal a visão que eles têm, né, de querendo ou não voltar para a antiga União Soviética, né? Alguns aqui vão citar educação, segurança, que eu acho extremamente importante. O modelo chinês hoje traz muito disso, né? E vai ser uma discussão que a gente vai manter por muitos e muitos anos, e muito provavelmente com a China agora tomando essa ainda não tomou a dianteira, mas tomando a dianteira, né, como grande potência mundial, mostrando que pode ter um país seguro, com um capitalismo, de certa forma, sob controle, mas um capitalismo tecnologicamente pujante, né, enfim, sempre se reinventando, né, vai mostrar que o mundo ele consegue se adaptar, ou o capitalismo consegue se adaptar, ou o socialismo consegue se adaptar, né? Eu acho que isso que é interessante da dinâmica, né, da própria sociedade, da própria civilização, né? Eu não acho que tem uma receita pronta, o liberalismo ele dá certo, o liberalismo é o que há, né? Ou, com a queda da União Soviética o liberalismo venceu. Eu não vejo muito dessa forma, né? Assim, eu vejo que, por exemplo, né, como o Hobsbawm vai falar, né, né, no seu livro A Era dos Extremos, se eu não me engano, Era dos Extremos, é, que o socialismo soviético ele pressiona o liberalismo, né, e o capitalismo como um todo, pós a Segunda Guerra, né? Ele pressiona, porque tem toda a revolução, toda a questão do operário, toda a questão daqui dos mais pobres, querendo participação política, querendo, enfim, fazer parte desse mundo, né? E isso, de certa forma, coloca contra a parede essas grandes potências capitalistas ou liberais do mundo. E um exemplo, uma resposta a isso que é o que o Hobsbawm vai mostrar, é o que? Uma reorganização do capitalismo, né? E aí a gente vai chamar o que? Essa reorganização de o welfare state, né? Que é o estado de bem-estar social. E nós temos um país que eu tenho muito ele como norte na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha cabeça, né? Que é a Alemanha. A Alemanha vive o welfare state até hoje, né? Enfim, ela conseguiu melhorar muita coisa, conseguiu se aprimorar em muita coisa, né? Até quando isso vai durar, a gente não sabe. A gente sabe que, por exemplo, o primeiro-ministro atual ele já falou sobre a questão das pensões, né? Que não consegue por muito tempo manter o welfare state conforme ele é hoje, né? Teve já algumas críticas a ele, já voltou atrás falando que não é bem assim, que dá para manter, enfim. Mas entendem, tem todo um contexto. Qual que é o contexto? Guerra entre União Soviética, desculpa, Rússia e Ucrânia, né? Que faz com que os alemães que estão apoiando os ucranianos comprem gás dos norte-americanos 3 vezes mais caro, né? Então, assim, tem toda uma dinâmica aí que influencia essa questão, né? Então, acho que assim, eu acho que é importante ter ideologias diferentes, estados diferentes. Eu acho extremamente importante. Eu acho que a importância da União Soviética foi essa, né? De mostrar que assim tem como fazer coisas diferentes. O Estado tem como proporcionar coisas diferentes e boas à população, né? E a toda a população, né? Não somente a uma elite. Eu acho que a Alemanha ela é um norte para muitos países do mundo, né? Eu acho que uma nação que passou por 2 guerras, né, basicamente em seu território, em tão pouco tempo, né, isso eu estou contando só a Primeira e Segunda Guerra, isso eu estou falando, isso sem contar, né, a guerra de unificação, sem contar a guerra franco-prussiana, enfim,
um país que é hoje o terceiro PIB do mundo, eu posso estar enganado, né? Mas vamos continuar aqui. Хорошо мне живется. При нынешнем президенте хорошо. Хорошо, да. Пенсии нормальные. Все хорошо. А что-то плохое было в Советском Союзе? Ну, немножко был кое-на что дефицит, а сейчас, конечно, всего изобилие, только всего, а так-то все нормально. Какая была жизнь? Novamente, o fetiche da mercadoria. Hoje tem muitas coisas em abundância, né? Tem vários tipos de iogurte, vários tipos. Você é contra isso? Não sou contra, não. Acho que tem que ter variedade mesmo. Se tem quem queira produzir de maneira diferente, tem que deixar produzir mesmo. Eu não acho isso um problema, não. Tem coisas que eu acho que são supérfluas, claro, né? Eu não compro, mas eu faço isso enquanto indivíduo, né? Não vai ser o coletivo que vai me dizer o que fazer, né? Жизнь в Советском Союзе? Хорошая жизнь была. Не жалуемся. Хорошо жилось? Хорошо. Отлично жилось. А что хорошего было? Все хорошее было. Ели натуральные продукты. Вот. В деревне жил вот до 18 лет. Двери не закрывались, это самое, все. Где-то что-то, у кого чего, все деревни собирались, помогали. Дом строили вот мои родители. Никого не приглашали, ничего, все мужчины пришли, помогли, все, покушали e все, разошлись. На второй... Tá vendo que relato assim, interessante, né? Aqui já traz uma outra visão do que foi a União Soviética, uma visão um pouquinho mais completa, pelo menos da vivência desse senhor, né? Eu acho muito interessante isso. Esse senso, né, de coletivo que, ao meu ver aqui, né, posso estar enganado, parte do indivíduo, né? Ou seja, as pessoas entendiam que o coletivo era importante. Individualmente, elas entendiam que o coletivo era importante. E elas iam lá e faziam isso, né? Não que, por exemplo, o Estado ele tem que guiar as pessoas para que essas pessoas entendam que o coletivo é importante, né? Me parece que quando o Estado precisa fazer isso, já há uma falha, né? Quase que de caráter individual das próprias pessoas, né? Eu acho que quando a gente entende isso, o coletivo é muito importante, né? A gente tem que fazer a nossa parte, então a gente vai lá e faz algo, mas as pessoas não querem fazer, as pessoas estão extremamente individualistas, então a gente coloca as leis, né? Aí sim aí sim o Estado educa, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Trânsito, a maior parte das pessoas não obedecem nada, né? Obedecem uma coisa ou outra. Tem que parar em faixa de pedestre. Você tem que atravessar em faixa de pedestre. Enfim, né? Tem local que você não pode parar. É faixa contínua, você não pode parar. Enfim, as pessoas burlam muito dessas coisas, né? Elas não entendem um senso de coletivo. Mas quando não entendem um senso de coletivo, aí a minha visão é que, individualmente, se essas pessoas não entendem o que é o coletivo, não fazem por onde, né, ou fazem a sua parte dentro desse coletivo, né, aí sim o Estado impõe, né? Mas nunca ao contrário, nunca o Estado vai vir a princípio a falar como você deve fazer e como você deve pensar, né? A pessoa por si só ela tem que tomar essa consciência, né? Esse autogoverno, né? E olha só que bacana o relato dele. Me parece o lugar que ele viveu até os 18 anos um lugar excelente para se viver, né? Eu acho que traz essa questão, né, da comunidade, né? Que eu acho que é interessante, tem perdido-se muito isso ultimamente, né? День опять пришли, все нормально. Все, ну как, в магазинах, конечно, но не было того, что сейчас есть, которое есть нельзя, вот с продуктов. Все было натурально. Жили своим хозяйством, все. Какие-то отрицательные были черты? Ну, отрицательные моменты. Единственное, что не хватало бананов. Вот на Новый год обычно в школе давали подарки. Вот там или яблоко, в своих деревнях мало было яблок. Сейчас вот начали. Tá vendo? Isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Eu já falei do fetiche da mercadoria, né? Mas olha que interessante, ele citou bananas, né? É um senhor, né? Você vê que me parece um senhor muito simples, né? Com uma vida bem pacata, né? Bem humilde, né? Eu acho que assim, a gente também perdeu um pouco disso, né? A nossa geração, eu já sou de 90, né? Então assim, a gente perdeu um pouco disso. Apesar que em 90 a gente pegou um pouco disso com os nossos pais, porque nossos pais viveram
toda a questão da inflação no Brasil, né? Toda a questão do plano real, aquela coisa toda, uma vida um pouco dura, né? A minha mãe, por exemplo, fala da questão, né, da inflação galopante que tinha nos mercados, principalmente ali durante o plano cruzado, né, que tinham os etiquetadores de preço o tempo todo no supermercado. Você ia de manhã, estava num preço, ia próximo do almoço, estava outro preço, você ia de tarde, estava um preço, você ia à noite, estava um outro preço, né? E assim, eu vejo que a gente, pelo menos eu posso falar por mim nisso, né? Como eu vim de 90, eu não tive tantas coisas na minha vida, né? Eu tive bem menos questões. Eu, por exemplo, eu tenho fetiche com tênis, né, gente? Hoje em dia eu não tenho tantos, não, eu uso mais bota, mas enfim. Eu não tinha tantos tênis quando eu era criança, né? Minha mãe não tinha condição de comprar, né? Minha mãe, enfim, é, era diarista e tal. Então, assim, a gente não tinha tanto dinheiro, né? Meu avô trabalhou muitos anos na fábrica, depois ele trabalhou num hotel, ele se aposentou, enfim. Ele tinha 5 filhos, né? Era minha mãe, meus 4 tios, enfim. E todo mundo vivia na mesma casa, aquela coisa toda, né? Não era tão fácil a vida, ou seja, a gente não conseguia comprar tudo que o capitalismo ele oferece, né? Mas a gente tinha o pouco, né? O que era o pouco? Ah, tinha uma TV, né? Tinha comida na mesa, que eu acho que era o mais importante, um teto, né? A casa era minha bisavó e meu bisavô conseguiu lá na época do Getúlio Vargas, porque eles trabalhavam na fábrica, né? Então, assim, a gente tinha o básico para viver, né? Que era comida na mesa, né? É, que era também um problema por conta da inflação, né? Mas enfim, tinha a casa, que era o teto, né? Tinha comida na mesa, tinha a família ali unida, né? É, com todas as confusões, mas ainda estava unida, né? É, educação, a educação em 90 já era um pouco melhor do que a que é hoje, né? Pessoas, né, podiam repetir de ano, os professores eram mais, cobravam mais, né? Os pais cobravam muito, minha mãe sempre me cobrou muito para estudar, né? É, as minhas irmãs, não é à toa que todo mundo aqui tem graduação, né? Eu tenho mestrado, minhas irmãs têm pós-graduação, né? A minha mãe é advogada hoje, ela é advogada, ela é professora, enfim. Então, assim, eu vejo que essas coisas elas vão mudando com o tempo, né? E hoje a gente vive um mundo com muita mais superficialidade, né? Hoje o fetiche da mercadoria ele tem chegado à enésima potência, né? As pessoas querem ter a mercadoria porque querem ter, né? A todo momento. Ah, eu quero ter o último celular, eu tenho um iPhone 15, não quero ter o 16, não quero ter o 17, né? E assim, você vê um problema em ter iPhones 15, 16, 17 todo ano, a cada 6 meses? O problema não é esse, né? Eu acho que o problema é que a gente perde um pouco dessa simplicidade, dessa humildade de saber viver com pouco, né? Ah, Hugo, então vive com pouco você. Não, eu vivo, faço minha parte para viver com pouco, sabe? Eu não tenho luxos e superficialidades para viver, não. Claro, uma coisa ou outra eu faço, né? Só que eu vejo que as crianças hoje em dia, por exemplo, elas querem tudo, o tempo todo, né? E eu entendo isso na fala desse senhor e eu vejo que é interessante, ele está falando da antiga União Soviética, que coisas que são básicas para a nossa sociedade, né? Como moradia, né? Trabalho, né? É, segurança, que ele está falando aqui de destrancar as portas, antigamente tinha muito disso, né? Eu vivo aqui num bairro que é próximo ao bairro das Fábricas, que é logo aqui embaixo, né? Que é onde era a antiga casa da minha bisavó. O pessoal também não ficava trancando, não. As portas eram de madeira, mas trancavam as portas, né? Porém não tinha muro, não tinha muitas grades, dava para você pular a grade, que a grade era bem quase 1,5 m no máximo, né? Ou menos que isso, né? Enfim, a gente brincava na rua o tempo todo, né? Tinha uma sensação de mais segurança naquele período, que as pessoas, todo mundo olhava o filho de todo mundo, né? Então, assim, eu entendo esse sentimento desse senhor. E me parece que ele viveu uma boa vida, né? Não é porque não tinha diversos produtos, né? Todos os tipos de banana ou qualquer coisa do tipo que faria ele uma pessoa mais feliz. Não é isso, né? O que ele tinha para ser feliz, ele era a base dele, né? E a base dele, claro, poderia incrementar, poderia ter um luxo ou outro. Eu acho que isso que é o legal, né? E aí a gente faz uma contraposição, que eu já falei aqui do Hobsbawm, né? O welfare state, ele pode permitir, né, que essas pessoas que, enfim, né, trabalham, possam ter a sua casa, né, possam ter, né, uma boa alimentação, segurança, saúde, educação, né,
pode permitir isso. Eu não acho que isso é exclusivo, por exemplo, do socialismo da União Soviética, né? Eu acho que também não é exclusivo da China, né? Mas é claro, né? Países onde o poder é mais centralizado, a segurança teoricamente tende a ser melhor, né? Tende a ser melhor. Или уже сажать все больше и больше. А так в основном продукты все эти были. Яблоки вот что-то такое дадут. Это было вообще мандарины, апельсины там, чего как. В деревне, это на севере тем более у нас было. Не очень-то покушать. А так все, ягоды, малина, смородина, все вон в лесу, в лугах, везде собирай. Не хочу. Хотели бы вернуться в Советский Союз? Грубо говоря, 50 на 50, может даже 70 на 50, на 30. Советский Союз бы я 70 отдал. Но сейчас единственное, что все есть. Все есть, но у людей денег нет. Essa é a parte que é a parte triste, né, gente? Ele fala que 70-30, né? Ou seja, agora tem mais oportunidades de muitas coisas, mas não tem dinheiro. Eu acho que isso, assim, é uma das críticas ao capitalismo, é uma das críticas ao liberalismo, né? Só que eu não acho que seja algo que não possa se modificar, né? Se adequar, né? Eu acredito que isso possa acontecer sim. Claro, o Estado tem que ter mais atuante, principalmente em questões mais estruturais, né? Questões mais estruturais e quanto à questão de mercadorias, né? De bens, enfim. Aí teria que ter uma discussão mais aprofundada, né? Eu não acho que eu teria a capacidade de pensar tudo isso sozinho. Eu acho que precisaria da sociedade, de visões diversas de como fazer isso, né? Algo tem que estabilizar todos os preços, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não estou falando de casa, não estou falando de segurança, não estou falando de educação, não estou falando de saúde, não, tá, gente? Essas coisas que são estruturantes, eu já nem coloco nessa questão, tá? Estou falando de bens, né? Ou seja, você quer comprar um carro, quer comprar, sei lá, um celular, né? Ou comida no mercado, esse tipo de coisa que eu estou falando, tá? Roupa, né? Enfim, é disso que eu estou falando. E é claro, de certa forma a gente muitas vezes não tem dinheiro para comprar as coisas. Eu não tenho, muitas pessoas não têm. Claro, tem uma condição um pouco melhor, né? Tem uma condição melhor que muitas das pessoas no Brasil. E eu, assim, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Eu tento trabalhar duro, né? E sempre para poder ter um pouco mais, né? Não deixo de, enfim, de poder ver os problemas que o mundo tem, mesmo sendo um liberal. Algo, mas então você estudou história, você é professor e você é liberal, significa que você não entendeu nada. Gente, eu sou liberal por uma questão mais social, sabe? Eu gosto muito do Locke, né? E eu acho que as questões sociais foram as questões que modificaram toda a dinâmica do mundo, tá? Até chegar no iluminismo, até depois chegar, né, na Revolução Francesa e até chegarmos hoje, né? Eu nunca vou abrir mão dessas questões, porque, ao meu ver, elas são muito caras, né? Eu acho que o autogovernar, né, o entendimento, a consciência, ela parte do indivíduo. E se ela não partir do indivíduo, como foi feito lá no passado, né, significa que a gente falhou. Significa que a gente falhou. Porque houve um start, né? Era tudo, entre muitas aspas, nublado, né? Tinha muito mais coerção nessas sociedades, tanto da antiguidade quanto ali até a Idade Média. Mas a gente tem uma virada de chave, né? Eu não acho que essa virada de chave tenha sido à toa, né? Esse despertar não tenha sido à toa. Eu faço jus a esses pensadores, né, como Locke, por exemplo, em ser um liberal, né? Eu entendo que ser liberal ele é um termo que você reúne, não vou dizer adjetivos, mas assim, substâncias que são ligadas a discussões muito atuais, sempre muito atuais, como a questão da liberdade, né, gente? Eu falo, estou deixando até a propriedade privada de lado, que é uma coisa que a gente pode debater, mas a liberdade eu acho que ela é inegociável, né? Inegociável. Isso a liberdade em uma maneira mais ampla, numa maneira mais restrita e específica, enfim, a gente pode debatê-la em qualquer seara, mas eu acho que a liberdade ela é inegociável, tá? E é por isso que eu sou liberal, né? E é por isso que eu acredito no poder de mudança do próprio indivíduo. Primeiro o indivíduo, depois a sociedade. Nunca a sociedade, depois o indivíduo. Все дорожает, все как это вот.
В магазин уже ходишь как в музей, смотришь. Невозможно. Даже молоко было. 2-литровая бутылка 123 рубля. Сейчас захожу 128. Вот буквально 2-3 недели. С чего, откуда, чего берется, не знаю. Никакого контроля, никому ничего не надо. Кто во что гораздо. При коммунистах это не было. Все было стабильно. Цены не менялись. Цены, практически не менялись. Единственное, что вот тогда на масло было подорожание, то все, в основном все было стабильно. Não, essa também é uma visão que eu acho bastante interessante desse senhor. Eu acho que assim cabe para discussão, né? Alimentação, né? Se a gente tem um potencial produtivo maior, né? Por que esses alimentos aumentam tanto de valor, entende? Mas tem um mercado, eu sei que tem um mercado, eu sei que tem oferta, tem demanda, tem um monte de coisa, eu sei, não é tão simples assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, Brasil é uma grande nação num sentido mais amplo, né? Tanto, né, de sustentabilidade energética quanto alimentícia, né? Enfim, recursos naturais diversos. Eu acho que assim, o básico, né? As estruturas deveriam ser, né, formadas pelo Estado e a gente poderia até acrescentar a questão da alimentação, né? A questão da alimentação de um sentido mais básico, claro, né? Por exemplo, sei lá, arroz, feijão, açúcar, as coisas básicas de uma cesta básica, por exemplo, essas coisas elas teoricamente deveriam, né, ser produzidas num primeiro momento para abastecer internamente, né, os preços se manterem estáveis e num segundo momento serem colocados ao mercado, eu falo assim, no mercado externo, enfim, aí para ter essa lucratividade maior, mais exacerbada, eu acho que não tem limite para o lucro, não. E eu entendo, gente, que os produtores eles não vão fazer isso, eles vão querer vender o mais caro possível, né? Só que eu entendo que se as pessoas conseguem, né, enquanto indivíduos, elas conseguem entender que, se as pessoas aqui se alimentam bem, né, a gente vai ter menos problemas sociais, né, num maior ou num menor grau, né? Aí eu falo alimentação como uma coisa básica, né? Mas moradia, segurança, saúde, educação, a gente tem esses primeiros problemas, essas estruturas da sociedade resolvidas. Eu acho que assim, muito provavelmente a gente não vai estar discutindo depois mercadoria. A gente não vai estar discutindo mercadoria, né? Essas mercadorias elas vão ficar num segundo plano. Aí você pode fazer, mas aí ninguém vai querer produzir arroz, ninguém vai querer produzir feijão. Será? Será que não vai, né? Pode ser que não, pode ser que sim. É uma resposta que a gente não tem num primeiro momento. Mas tabelar preço eu não acho que seria também o ideal, né? Claro, a pessoa vai ter que ter minimamente o lucro ali para poder. Qual que é esse lucro? Não, eu não vou te dizer qual é o lucro que a pessoa tem que ter, né? Tem que ser algo que pague o esforço que ela tem também de estar empreendendo, enfim, de estar utilizando sua mão de obra, né? Ou até mesmo, né, pagando as pessoas, enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que poderia ser acertada, sim, né? O Estado deveria fazer isso? Eu não acho que isso teria o Estado, né? Ele pode até tentar, como é que eu posso dizer, ser uma ponte entre os proprietários, os empresários e, né, no caso, né, a população em geral, principalmente do nosso próprio país, né? Que eu acho que o foco é sempre no nosso país. Eu acho que você quer acabar com a fome no mundo? Seria legal se acabasse, mas não vai ser eu que vou fazer isso, né? Eu primeiro tenho que resolver os problemas do meu país. Se algum dia, né, acontecer disso, de resolver os problemas do meu país, eu acho que isso aqui é improvável, né? Talvez daqui milhares de anos, eu acho que é muito improvável. Aí sim. Agora, enquanto isso, não. Tem que resolver todos. Enquanto tiver alguém passando fome aqui, alguém precisando de teto, alguém precisando de educação ou de saúde, eu acho que os problemas não acabam, né? Então a gente tem que primeiro resolver as coisas aqui dentro. Aí a questão, né, da mercadoria, eu sou um pouquinho mais pessimista, né? Porque eu acho que a pessoa tem que criar o que ela quer, ela tem que produzir o que ela quer, ela tem que cobrar o valor que ela quer, né? Então, aí eu já vou divergir um pouquinho disso, né? Mas eu quero um iogurte. Tá bom.
compre o que tem lá, pelo preço que está lá, né? Ou produza ele, né? Aí você tem também essa opção. Algo, mas eu não quero produzir, eu quero comprar. Bom, mas então você vai ter que pagar o preço que está lá, né? Agora, quantas outras coisas eu não discuto, não. Eu acho que esse senhor aí está totalmente certo. Все. И, как говорится, деньги были деньгами, а сейчас так это, деньги ничто. Как вам жилось при Советском Eu vou parar por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, né? Nós reagimos aqui a praticamente 5 minutos de vídeo, né? Eu já consegui comentar muita coisa. Eu acho que esse vídeo é extremamente importante. Vejam, tá, gente? Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vídeo muito legal. Tirem suas próprias conclusões sobre os vídeos, sobre os relatos. Só que assim, não diminuam o relato das pessoas, gente, por serem contra ou a favor, porque querem ou não, né? Ou tem um saudosismo ou não com a União Soviética. Eu acho que assim, é interessante a gente tirar toda a vivência dessas pessoas e colocar um pouco do que a gente vive, um pouco da sociedade que a gente vive ou daquilo que a gente acredita perante esses relatos, né? Porque julgar as pessoas, porque vivia na falta de liberdade de expressão, ou porque o Estado era totalmente centralizado, não havia iniciativa privada, ou, por exemplo, esse gosta de socializar miséria, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão idiota, eu acho que não leva a lugar nenhum, né? Eu acho que, assim, a gente tem muito a aprender com esses relatos, né? Tanto para aprimorar o sistema atual, ou para derrubar o sistema atual, ou para voltar em algo que já foi algum dia, enfim. Eu acho que aí é a conclusão de cada um de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curtam o vídeo aí, né? Segue o canal e compartilhe o nosso vídeo. Vamos lá, a gente tá com a meta de 500 seguidores aí. Vamos chegar nela? Pessoal, até uma próxima. Muito obrigado.